Primeiro, eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que, como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta, não racismo, é fácil. Usar pulseira, antirracismo, é fácil. Tudo isso é muito fácil. Difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague. Que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês. Isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil, e eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção, e todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem. Vocês, o pessoal que está aqui, me conhecem bem. Mas tudo bem. Eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente. Vamos lá. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá e o encaixe dele no time. Desde no início você pensava muito claramente ele como meia-direita, depois foi adaptando o time, criou um triângulo de meio em alguns jogos para ter ele de médio ali, um pouco à frente do volante, marcando como volante. E isso traz algumas coisas para ele, para o time, de tabela, de infiltração, mas acaba tirando ele do bloco de defesa do time adversário. E ele acha ótimos passes, só que acaba que o passe não vai para o Paquetá dentro do bloco, trabalhando espaço curto, como ele tem essa qualidade. A tua intenção é manter ele mais fora do bloco no futuro, quando ele tiver com a confiança adquirida? Ou isso é um momento assim de transição para você colocar ele mais dentro do bloco, onde ele pode, na minha opinião, fazer mais diferença? Não, meu pensamento é usar ele na frente, realmente. Na meia direita ou na meia esquerda. Ele jogou naquele nosso 3-5-2 contra o Botafogo, ele jogou podendo ganhar essa altura, ter essa liberdade de chegar na área, de finalizar, mas, como você bem falou, marcando como volante. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são... talvez seja onde eu diria que é o coração do time, né? Então, é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. E como você bem falou também, tem prós e contras. Nesse caso, perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Mas, como são tantos jogos durante o ano, ele vai... jogar em várias posições do meio, e é importante que ele saiba fazer todas, né? Então, sobre esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante lá na frente. Você precisa reverter ou a forma em que seu time entrou na última quinta-feira? Obrigado.
como você bem falou, é um campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar, e que lembra muito, o jogo foi muito parecido quanto o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares, e esse jogo incomodou a gente, né? Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Bom, vamos lá, boa questão. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum. Talvez no Real Madrid tenha essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. A pressão local é uma coisa incrível, mas assim, todo mundo que vem pra cá já sabe que é assim. Todo mundo que vem pra cá já sabe o desafio que é. Mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é o excesso de crítica. É o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Que te colocam em tal patamar que tu não tá preparado pra caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho, e o meu final de 2019 foi ruim. E quando eu lia tudo que eu tava lendo, eu falei, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais. E reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem complicado. Todo jogador tem um processo, tem jogadores que conseguem reverter rápido, tem jogadores que não se abalam, tem jogadores que vão se abalar e não vão conseguir sair. E aí tá da cabeça de cada um de ser forte, de pedir ajuda, de conversar, de se abrir para poder superar essa adversidade. Mas eu penso firmemente, sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Mas como brigamos, temos elenco para brigar por tudo, o clube exige que nós sejamos campeões, então a pressão é grande. Já quem vem para cá tem que saber isso. As vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe, mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está, digamos assim, carentes, né? Mas é uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar, mas realmente é difícil quando está esse ambiente, o jogador poder ter confiança para fazer as ações. Sobre a intensidade do primeiro tempo, existiam alguns detalhes que eu queria corrigir, mas principalmente alguns jogadores não tinham se recuperado do jogo, o Cebolinha, o Carrascal jogou 90 minutos, não estava recuperado, estava com a perna bem pesada, bem cansada, e a gente estava sem intensidade. A partir do momento que também o Madureira teve que correr atrás da bola durante todo o tempo, sabia que também era questão de tempo que eles baixassem ainda mais o ritmo, é difícil ficar correndo atrás da bola. E os nossos jogadores que entrassem com intensidade, o jogo iria abrir. Os ajustes táticos foram pontuais, alguns deram certo, alguns não, mas eu também já estava pensando em fazer testes pro jogo da quinta-feira. Eu digo que eu estava incômodo porque desde que eu compito, que eu já era jogador, que eu compito ping-pong, que eu tenho mal perder, eu tenho dificuldade em lidar com a derrota no momento instantâneo. Eu gosto de me fechar, e eu sempre fui assim, minha vida inteira. E claro que eu trabalho isso para tentar melhorar e tudo mais, mas não é, vocês sabem, me vê bem, não é a mesma coletiva quando ganha e quando perde, porque não é a mesma coisa para um treinador chegar depois que perde ou depois que ganha. Então eu sim estava muito incomodado, porque eu me sinto responsável de absolutamente tudo. De tudo que acontece no campo, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Que eu escolhi errado, que eu fiz errado, que a minha tática foi errada, que alguma coisa eu tinha que ter feito diferente. Então eu me martirizo muito, estudo muito, para poder corrigir, solucionar os meus erros, ou vejo se não estava errado aqui, estava vantagem, e ver e analisar friamente o que aconteceu no campo. Então esse é o meu trabalho. Sobre o clima, ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo. Mas sabemos rapidamente que tínhamos que virar a chave, porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso, e eu acho que precisa disso para voltar a retomar essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor, fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira, com o apoio do nosso torcedor, e reverter essa situação. Bom, eu não vou falar a equipe que vai começar na quinta-feira, mas como eu bem falei, Paquetá, Arrascaeta, Eric Pulgar, os dois Léos, Varela não estavam com recuperação completa. Cebola e Carrascal também não foram a campo. Então, e com jogadores que não estão com recuperação completa, risco de lesão, risco de que não se recuperem para quinta-feira. E aí, claro, optei por dar alguns minutos a esses jogadores, os que tinham menos risco, por exemplo, como o Arrascaeta, mas o Eric, por exemplo, estava praticamente sem condição pelo desgaste que foi para ele, os números que ele fez, segundo a preparação física, na Argentina. Então, sobre repetir o time que vai começar, era meu desejo, é claro, poder dar sequência para a equipe, mas tal e como foi esse começo de temporada, eu preciso
fazer com que eles cheguem quinta-feira o mais frescos, o mais em forma possível para poder aguentar os 90 minutos e performar da forma que eu espero. Foi bom esse dado de não ter tomado gol. Eu odeio tomar gol. Os jogadores sabem o quanto eu insisto para que a gente tenha uma fase defensiva perfeita, o quanto eu peço esforço para os atacantes correrem para facilitar o trabalho da defesa, o quanto eu peço de detalhe tático, de detalhe micro mesmo na nossa fase defensiva, para fecharem os espaços e tamparem as linhas de passe para que a bola não chegue limpa para os atacantes adversários. E uma sequência de gols sofridos nos últimos jogos me incomoda bastante. Mas eu não olho só os gols sofridos, eu olho as chances, as vezes que eles chegaram na nossa área, no nosso gol, e como foram as chances, para poder corrigir, né? Então hoje, mesmo que a gente não tomou gol, existiram algumas vezes que eles chegaram também na nossa área. Esses detalhes eu quero corrigir, eu preciso corrigir. A gente precisa evoluir nesse quesito, porque às vezes estão entrando muito passes por dentro que facilita muito os atacantes do adversário. Muitas vezes hoje os atacantes do Madureira receberam essa bola em condições favoráveis. Então eu preciso corrigir isso, eu me esforço muito. E sobre a concorrência, eu sempre coloco os jogadores que eu acho que são os melhores para vencer o jogo. Independente do nome, da idade ou do quanto ganho, eu sempre quero e escolho os que eu acredito que são os melhores para poder ganhar. O que você pode dizer para quem pensa dessa forma? As variações que você faz são suficientes para o elenco que o Flamengo consegue proporcionar pela qualidade, pela quantidade de jogadores de qualidade que tem? Bom, eu respondi essa pergunta no outro dia para um companheiro, mas não tenho problema nenhum em repetir. Se você olha o Paris Saint-Germain joga igual, o ano inteiro, desde o ano passado. Bayern de Munique jogar, mesma forma o ano inteiro, porque o elenco está desenhado de uma forma, eu não digo que jogam igual, da mesma forma, exatamente igual, eu falo que joga com a mesma estrutura de jogo quase sempre. Se você olha o Paris Saint-Germain, até isso bem que eu não consigo, desculpa. Essa música aí podia... Acabou? Era tudo? Não entendi. Bom, a maioria dos grandes clubes da Europa, se você olhar, eles jogam praticamente... O Bayern de Munique joga exatamente igual jogava quando nós jogamos contra eles no Mundial de Clubes. Nós treinadores, fazemos ajustes táticos em função das nossas peças e, repito, eu tenho 5 volantes no elenco. Se contar o Paquetá, 6. Eu tenho um ponta direita, que é o Luiz Araújo, de ofício, né? O Plata que pode jogar aí. 2 pontas esquerdas. Tenho ou 3, contando com o Bruno, um atacante. Eu tenho que montar a estrutura da equipe segundo as peças que eu tenho. 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos. Se eu tivesse 6 zagueiros, eu talvez, né, eu optaria a falar, poxa, jogar com 3 zagueiros. Ou, por exemplo, se eu tivesse um perfil Busquets, mas tivesse os outros interiores ali, estilo Paquetá, jogaria no 4-3-3 com falta o ponta direita. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou para a equipe. Dito isso, se você olha, nós jogamos num 4-2-3-1. Ok, partimos desse 4-2-3-1. Dentro desse sistema, dentro da própria equipe, nós nos transformamos, como hoje, em 3-5-2, em vários momentos do jogo, em 3-4-3, com um lateral baixo. Nos transformamos, os jogadores trocam de posições, não trocam de posições aleatoriamente, trocam de posições porque a gente estuda e passa para eles o que a gente acha que pode causar confusão e confundir o adversário. Tem que explicar isso, mas é isso. Se eu tiver um elenco onde eu tiver meus melhores jogadores, são o ponta de esquerda e o ponta direita, pode ter certeza que eles vão jogar abertos na ponta. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores e a gente tenta fazer isso sempre.